Olá, meu amigo, minha amiga. Eu estou lendo o relatório da Polícia Federal no inquérito que apura a responsabilidade da Orcrim, que esteve à frente do nosso país, na subtração, na remessa, na venda, no leilão, na repatriação, na compra de algumas peças, no desaparecimento de outras tantas, nesse escândalo que envolve joias pertencentes à República Brasileira. E quanto mais a gente lê, mais a gente vê que essa gente não tem a menor escapatória. Hoje eu consegui ter mais algumas informações na leitura que eu estou fazendo, né, de que alguns álibis dessa gente estão absolutamente já destruídos. Eu vou revelar aqui para vocês do que se trata, porque tem bolsonarista vindo para as redes e até defesa do Bolsonaro, né? A defesa jurídica do Bolsonaro, jogando aqui alguns argumentos que eu também irei desmontar aqui para vocês. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal, quando estiver julgando toda essa história, vai julgar aquilo que eles lerem nos autos, né? Por mais que a defesa seja feita, não adianta você ter a acusação formal de uma coisa e a defesa levantar uma outra que não tem nada a ver com aquilo. Fica uma defesa absolutamente imprestável. No entanto, eles estão tentando jogar para a torcida, assim como alguns parlamentares bolsonaristas que estão fugindo desse assunto. Alguns deveriam se dar ao trabalho de ler esse relatório, né? Ele tem quase 2.000 páginas. Esse relatório tem situações ali que beiram a comédia e eu irei compartilhar aqui com vocês. Bom, tem muita coisa envolvida nesse assunto aí, eu vou conversar com vocês também sobre outras realidades no dia de hoje, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê seu joinha em todos, dê o seu comentário também e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, gente. Começando aqui com uma situação que mostra que quando a gente vai lendo esse relatório da Polícia Federal, a impressão que nós temos é que você está lendo um livro de ficção e que tem uma série de situações cômicas. E aí você do nada começa a rir, né? Se você estiver num ambiente assim, que tem várias pessoas, por exemplo, se estiver dentro de um ônibus, no avião, no metrô, estiver lendo esse relatório, você vai dar uma parada, as pessoas vão começar a ver você rindo e vão querer saber por que você está rindo, né? É porque essa gente, esses ladrões, essa quadrilha de ladrões de galinhas, simplesmente eles quiseram migrar para roubos mais sofisticados, né, subtrações mais sofisticadas, tendo ali à frente a figura do inelegível ex-presidente da República e todos eles achando que ficaram impunes, porque uma vez entronados no poder por mais 4 anos, eles conseguiriam tapar uma série de crimes que eles cometeram, né? Bom, então a gente vê a situação como essa, o Van Garter correndo para um lado, correndo para o outro, pegando avião, brigando com o advogado, brigando com o outro. Gente, são situações inacreditáveis, né? Isso tudo acontecendo durante o governo Bolsonaro, né? Hoje a matéria de hoje, aqui na Folha, diz que o governo Bolsonaro acionou 15 servidores em operação desesperada por joias, diz Polícia Federal. Inquérito da Polícia Federal mostra troca de farpas entre advogado de Bolsonaro e o ASEF. Todo Orcrim tem criminosos ali que se desentendem, né? Na divisão do que foi subtraído, alguém quer ficar mais próximo do chefe da Orcrim, tem de tudo, né? E a gente vê isso nos autos desse inquérito aí, né? Daí a gente vê hoje o senhor Nicolas Ferreira. Senhor Nicolas, o senhor que diz que tem formação em direito, só deveria pegar esse inquérito, dar uma esmiuçada, ler tudo, né? Porque certamente nem o senhor sabia que a pessoa que o senhor segue era tão vagabunda, era tão ladra, né? A figura do inelegível, de fazer aquilo que ele estava fazendo com o Orcrim, que estava ao seu redor, né? Que ele comandava. Então o senhor, como não leu ainda, certamente, o Malafaia deve ter lido. Porque ele está caladinho, o Malafaia deu uma sumida, ele deve ter no mínimo ligado para o Bolsonaro e falou assim: Bolsonaro, você sabia dessa história? Você estava se dando bem, estava pegando a grana? Vem cá, você deu dízimo para a igreja? Você deu a sua contribuição? Bom, as respostas nós já sabemos, né? Mas o senhor Nicolas veio à tona hoje falando isso aqui, vamos lá. Falar das joias do Bolsonaro. Vamos falar da fantasia. Afinal de contas, se falar da realidade, eles estão lascados. Estamos aqui para votar uma reforma tributária
que vai colocar no lombo daqueles que inclusive fizeram campanha para o Lula em sua... Senhor Nicolas Ferreira, que bom, hein? O senhor parlamentar começando a se preocupar com questões da reforma tributária, discutindo assuntos da nossa realidade concreta. Mas o senhor deveria prestar um serviço a pelo menos as pessoas do campo da extrema-direita e explicar que o relatório da Polícia Federal é mentiroso, que o Bolsonaro não se meteu em nenhum tipo de crime como está apontado ali, né, nos autos, né? Que ele não recebeu nenhum dinheiro, que a Orcrim não estava agindo totalmente concatenada, toda articulada para práticas de crimes, né? Seria um serviço legal a prestar. Agora, os veículos de comunicação têm uma missão muito importante, né? De revelar aquilo que está nesse curso dessas investigações todas, porque, como eu disse para vocês, tem situações que são tragicômicas, né? Então, o senhor Nicolas Ferreira, ele está querendo discutir economia, mas se o senhor for discutir economia, o senhor vai ficar em maus lençóis, porque os indicadores estão muito positivos, né? Por outra razão, que a avaliação do presidente Lula subiu, foi para 54%. E a administração de Lula, para nós progressistas, ela funciona como um sarrafo, né? Um sarrafo, uma linha. Para nós do campo progressista, é desse governo para cima, é desse governo para frente, e não desse governo, desse sarrafo para baixo, para o inferno, né? Então, para vocês, a coisa vai ficar muito complicada, porque as notícias são essas aqui, ó. Carrinho de famílias no supermercado está mais cheio com inflação e desemprego em baixa. Outra notícia aqui, inflação desacelera em junho e tem a menor alta para o primeiro semestre desde 2020. Então, vocês no campo economia, enfim, vocês poderiam dar boas contribuições, né, se debatesse alguma coisa no campo da racionalidade. Mas agora vocês estão tentando fingir que o criminoso, o ladrão de galinhas, o ladrão de joias, ele é uma pessoa que está sendo perseguida. E o tempo todo se usa a figura do ministro Alexandre de Moraes para dizer que ele é um perseguidor. Só que o relatório não foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi conduzido pela Polícia Federal, que esmiuçou e mostrou, né, a Orcrim que nós tivemos aqui no Brasil. Eu fico pensando, os investigadores e delegados, eles devem ter dado boas risadas também, né? Porque provavelmente eles estão acostumados a identificar quadrilhas, né, mais sofisticadas, né, mais inteligentes, porque essa gente era muito chinfrinha, mas a impunidade é que faz isso, né? O sentimento de impunidade que eles imaginavam. E aí a gente vê um argumento da extrema-direita que nós vamos desmontar aqui na sequência. O principal deles é esse aqui, ó. Vamos lá. Absurdamente ridículas narrativas que tentaram ser criadas contra ele. Lembrando, todos os presentes que passaram por uma comissão que dizia que esse presente podia ser do Bolsonaro como pessoa, e assim ele poderia fazer a forma que... Então, o argumento que a extrema-direita fica usando é esse, né? Ah, mas a comissão passou e avaliou que presentes eram personalíssimos e tal. Só que teve alguns presentes, entre aspas, né, que não passaram por essa comissão e desapareceram. Vocês devem se lembrar bastante, gente, porque essas imagens circularam muito, né? Esse barquinho e esse coqueirinho, eles estão desaparecidos, ninguém sabe onde é que eles estão, né? Já eram para ser devolvidos para a Fazenda Pública, né, senhor inelegível, né? Senhor Dudu Bananinha, Flávio Bolsonaro, esse homem tão pródigo, né, tão próspero em imóveis, né, uma pessoa ganhando um salário como ele ganha, ele ter conseguido multiplicar tanto o dinheiro dele, né? Essa gente pensa que engana quem? Eu gostaria muito de conversar com um bolsonarista e perguntar para ele, amigo, como é que é essa história do Flávio Bolsonaro? Como é que ele conseguiu isso? Será que alguém consegue explicar? Evidentemente as pessoas nem querem explicar, né? Porque algumas estão tão cegas e, enfim, que apoiam qualquer banditismo que o clã Bolsonaro realize. Vão ter dificuldade quando eles verem algumas dessas criaturas sendo responsabilizadas e irem para a cadeia, né? Bom, o advogado do Bolsonaro, ele também vem com essa, mas aí tem a surpresinha para ele, né? Leia a íntegra da nota da defesa de Bolsonaro. A defesa de Jair Messias Bolsonaro, diante da decisão proferida nesta data, tornando públicos os autos, vem esclarecer o seguinte: os presentes ofertados a um presidente da República obedecem a um rígido protocolo de tratamento e catalogação e sobre o qual o chefe do executivo não tem qualquer ingerência, direta ou indireta, sendo desenvolvido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. Puxa vida, né? Só que tem um negocinho
meu amigo e minha amiga, o cara que comandava essa situação, esse departamento, o nome dele é Marcelo da Silva Vieira. Sabe o que acontece com ele? Ele está sendo também indiciado pelo crime de peculato e formação de quadrilha, porque ele também já estava conversado para tentar dar uma esquentada nas joias que ele não poderia esquentar. Esquentar do ponto de vista institucional, né? Dizer que algo muito valioso não era tão valioso, e uma vez valioso, poderia ficar com o presidente da República, mas isso em articulação com o Cid, o Coronel Cid, que também está, como vocês sabem, muito incriminado nessa história, com o outro Marcelo Câmara, que era assessor especial do Bolsonaro. Então, o Orcrim já estava agindo para fazer esse tipo de situação. Gente, o que esses caras viajavam de um lado para o outro, porque quando o escândalo surgiu, nenhuma dessas peças, dessas joias, era de conhecimento público. Só quando a matéria veio à tona, e saiu o Bolsonaro já no exterior, já tinham vendido joias. Algumas joias eles não conseguiram recuperar. Tem coisa desaparecida. O Bolsonaro botou dinheiro no bolso. O pai do Coronel Cid deu dinheiro em dólar para ele. O que fizeram com o produto das vendas do que foi realmente vendido no exterior. E se tinha alguma licitude no meio dessa história, por que essa gente levou tudo escondido para os Estados Unidos? Eles não podiam fazer algum tipo de transação aqui no Brasil, um leilão aqui no Brasil? Por que essas coisas foram totalmente escondidas? O senhor Nicolas certamente não sabia disso, o senhor Gustavo Gaia também não sabia disso, que a pessoa que eles idolatram tanto como sendo a pessoa honesta era um reles batedor de carteiras, um ladrão de galinhas, e vai entrar em cana. Não tem como o senhor Paulo Gonet, agora há 14 dias, nesse prazo que ele tem, né, dado pelo ministro Alexandre de Moraes, com base no Código de Processo Penal, não tem como ele não indiciar essas pessoas todas. Indiciar não tem como ele não oferecer denúncia, uma ação penal contra esses bandidos todos. É só ler o material que está ali. Aliás, todas as pessoas da extrema-direita, todos os jornalistas tinham que ler o relatório da Polícia Federal para verem como é que a Orcrim atuou, como eles, em desespero, eles tentavam tapar um buraco aqui, e tem coisa que desapareceu. Tem um momento lá no inquérito que eles dizem o seguinte: pô, e aquelas da dona Michele? Bom, aquelas lá passaram, aquelas lá, enfim, aquelas lá ninguém está vendo, né? Aquelas lá sumiram, enfim. Tem uma parte do inquérito que fala esse tipo de situação. Então, antes dessas pessoas tentarem defender um criminoso, era legal elas lerem ali o relatório da Polícia Federal, porque ele está todo comprovado, ele está todo alinhavado, ele está todo amarrado. E uma coisa tão amarrada, um pacote tão bem amarrado assim, não é por um detalhe que depois teve lá um erro formal da Polícia Federal, que ninguém sabe por quê, que eles arrumaram um número lá de 25 milhões, que o trabalho todo será colocado em xeque, né? Quem tiver o mínimo de paciência vai ver o quão vigarista, o quão vagabundo, com V maiúsculo, me desculpe aqui a expressão, né? Estava entregue o nosso país nas mãos dessas criaturas todas que queriam ficar eternamente no poder, né? Gente, vou ficando por aqui, mande seu comentário e eu garanto a vocês que a fila está andando, tá? Vamos cobrar agora do senhor Paulo Gonet. Um grande abraço, tchau!